Tiago, você é um cara que tem uma baita experiência aí trabalhando no Sebrae como... Você é o gestor regional, é isso? Gestor Isso. Sou regional. coordenador de projetos Coordenador regionais. de projetos regionais. Bom, então você trabalha entre pequenas, médias e grandes empresas. Acho que a maior parte do que o Sebrae usualmente recebe são pequenas e médias empresas, né? Isso. E assim, o que eu vejo muito tem um turnover muito grande entre abre e fecha, né? A gente tem um vale assim entre 2 a 6 anos que, sei lá, 80% das empresas elas fecham por N motivos, né? Eu queria que você falasse um pouco assim, quais são esses principais motivos? Eu tenho que os principais é falta de gestão especial financeira. Porque muitos dos empresários ou empresas, eles confundem muitas vezes a pessoa física, a jurídica, o dinheiro cai na conta, o cara tira para pagar a conta de luz, aí falta para pagar a conta de luz da empresa, ele não tem dinheiro para pagar um funcionário, ele não consegue fazer um planejamento do 13º, aí vira essa bola de neve. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da experiência que você vive aí diariamente no Sebrae com isso. A gente tem um problema sério de formação dos empresários. Legal. O empresário ele vem e entra no mercado sem entender aquilo que ele busca em termos de investimento. Qual o retorno que ele está buscando? Qual a rentabilidade que ele espera? Então ele muitas vezes entra pequenininho, esperando o quê? Esperando sobreviver. Tá. Mas aí ele não entende qual o preço que ele vai levar para o mercado, qual a maneira mais adequada de atuar. Então, ele acaba não extraindo aquilo que ele pode do mercado. Ele não trata a empresa como um ativo de investimento. Ele trata a empresa como um caixa que vai permitir a Ele sobrevivência tem dele. ainda uma mentalidade CLT. Ele saiu do CLT, ele Exatamente. decidiu empreender, mas ele pensa assim, poxa, se eu tirar o Prolabore, tá ótimo. Ele não tem ideia de lucro Ele ainda. fica trabalhando como um funcionário da própria empresa. Isso é o que mais acontece. Como muda essa mentalidade desse cara que eu quero empreender, mas eu ainda não me livrei dessa mentalidade do CLT? É muito importante ele se qualificar, ele se capacitar, receber mentoria, receber consultoria, entender o que é um plano de negócios por completo, entender que o negócio ele é um lugar onde ele está investindo. Ah, não, mas muitas vezes o empresário fala: não estou investindo tanto dinheiro, estou investindo mais o meu esforço. Só que a hora dele, o esforço dele, também é um recurso e Claro. também pode ser convertido em dinheiro. Se ele não estivesse trabalhando para aquele negócio, para a empresa dele, ele estaria trabalhando em outro lugar e ganhando um salário. Então, ele precisa de ferramentas, de recursos para rentabilizar também a hora que ele gasta com o negócio dele. Essa hora que ele gasta com o negócio dele, esse dinheiro que ele investe no negócio dele, precisa ter retorno, precisa ter rentabilidade. E é muito importante que ele entenda que ele vai fazer uma gestão de portfólio. Os serviços ou produtos nos quais ele vai vender são investimentos que ele está fazendo. Ele está colocando produtos e serviços na prateleira dele porque ele espera uma margem, porque ele vai ter um retorno. Mas qual é esse retorno? Qual é essa margem? Então muitos empresários eles entram no mercado sem sequer saber qual é a expectativa de retorno, sem saber qual é a margem desses produtos, sem saber qual é a margem desses serviços. E aí, o que acontece? Muitas empresas nascem mortas. De que maneira? Entra com uma margem inadequada, entra com um preço que não é adequado, entra só olhando o preço do concorrente, mas não entende qual é o diferencial que está levando para o mercado. Sim, não, compreendo plenamente. Quando eu dou mentoria para algumas empresas, o principal problema justamente é esse, assim, do Prolabore adequado. E muitos deles, primeiro que eles não têm fluxo de caixa definido. Você vai perguntar assim, me apresenta o seu fluxo de caixa. Ele não tem o fluxo de caixa. O DRE, então, menos ainda, né? E aí, quando você olha a linha do Prolabore, tá lá, R$ 1.000, R$ 2.000. Eu falo assim, mas como que você vive com esse Prolabore? Ele, mas ainda não consigo tirar absolutamente nada. Aí você olha assim, um faturamento de 50, 60 mil. Poxa, mas um faturamento de 50, 60 mil, pelo menos uns 5 mil, você precisa tirar dali. Você vai ver como dessa forma.
Mas ele fala assim, mas é porque não sobra no final do mês. Claro, você precisa colocar isso no seu fluxo de caixa para ele se adaptar, para ele sentir, né? O negócio é dinâmico. Se você não coloca isso, você não sabe como o seu negócio se comporta. E aí é exatamente de encontro que você está falando, né? O cara, ele cria um negócio já morto. Porque muitas vezes ele vai olhar o preço do concorrente e nem precifica. Fala, meu concorrente cobra 50, eu vou cobrar R$ 49,99. Só que assim, esse cara que cobra 50, o cara já tem anos de experiência, né? Ele já tem um planejamento financeiro, que a gente vai falar um pouquinho hoje, adequado para chegar nesse valor. Esse valor não é o mesmo do cara que começou hoje. A não ser que ele tenha um capital por detrás grande para segurar esse preço para competir com esse cara aqui. E aí a gente vai falar dos diferenciais que as empresas precisam ter, né? Porque o cliente hoje ele compra o quê? Experiência. Às vezes ele vai pagar até mais caro, mas porque você mostra para ele o real benefício daquele produto que você está vendendo para ele, né? Com certeza, existe uma ilusão de que os clientes só estão procurando preço. Sim. Então, se eu colocar o preço mais baixo, eu vou conseguir vencer a minha concorrência. Mas isso é um engano absoluto, porque a maior parte dos clientes eles estão procurando um atendimento. Existem pesquisas que mostram isso. Quantas vezes algum de nós aqui já voltou em algum lugar que foi mal atendido? Dificilmente volta. A gente não quer voltar. Não quer voltar. A gente só volta se a gente for obrigado. Claro. Se é um monopólio, né? Então só tenho aquele lugar ali para ir, opção, não tem outra opção, vou ter que ir lá. Claro. Mas se tem diversas outras opções, que é o caso da micro e pequena empresa, a micro e pequena empresa não é um monopólio. Tem vários outros concorrentes. No mesmo nicho tem 10, 50, 100 empresas. Então ele quer trabalhar lá concorrendo em preço com os concorrentes, mas às vezes ele deixa o atendimento de lado, ele deixa o relacionamento com o cliente de lado, ele deixa de entender aquilo que o cliente quer de fato. Ele não trabalha na ponta com aquilo que você colocou, que é a experiência que o cliente vai ter. Muitas vezes deixa um funcionário que não está treinado, que não está capacitado para interagir com o cliente. E aí esse funcionário muitas vezes não vai acolher o cliente, não vai entender aquilo que o cliente quer. Do contrário, quando a gente é bem atendido, quando a gente é acolhido, a gente sai feliz. Claro, feliz. A gente quer voltar, a gente fala, nossa, que legal aqui, quero voltar aqui, me acolheram, tinha o que eu queria. Se não tinha o que eu queria, o dono do local ou a pessoa que estava me atendendo disse que vai providenciar a melhoria, que vai providenciar aquele produto que estava faltando. Então isso é acolhimento, isso é relacionamento, é o que as pessoas querem. Sim. As pessoas querem humanidade quando elas vão num lugar. Mas sabe que eu entendo que acontece muito, Thiago, falta de organização estrutural das empresas. Porque tem muita gente falando, e eu vejo isso assim, de pessoas famosas, assim, mentores. Não, você começa a vender, começa a andar, depois você arruma a casa. Eu tenho uma visão totalmente ao contrário disso. Para mim, assim, é certo desde o início. Porque é muito mais fácil quando você tem uma operação estruturada, enxuta, e você vai escalonando à medida com que você gera caixa, que você está no meio daquela confusão, estou vendendo tal, só que eu estou com uma série de problemas aqui, problema de entrega, problema de qualidade, e aí depois para você consertar tudo isso é uma bola de neve. Eu não estou dizendo que você não tem que vender, mas você tem que ter uma estratégia para que você escalone mesmo nesse cenário. Eu sei que eu tenho esse problema aqui, mas eu não vou conseguir resolver agora, mas eu preciso vender. Beleza, então você tem ciência disso. É diferente quando o cara começa a vender, e aí depois ele olha para trás e fala, nossa, como que eu resolvo isso aqui? Não resolve mais. Porque o cara vai comprar uma vez de você e não vai comprar mais. Ainda mais no varejo, que as margens são super apertadas, né? E assim, não só no varejo, prestação de serviço. Você faz uma prestação de serviço para um cara que não é bom, porque você tem, sei lá, 20 clientes para atender. Um médico aí, que ele quer atender, sei lá, 30 clientes. Ele não vai ter a mesma qualidade. Não adianta. Então, ele vai deixar alguma coisa despercebida ali. E aí depois esse cara não volta mais, você perdeu. É muito mais caro você trazer um cliente, o CAC para você trazer um novo cliente é muito maior do que você manter, né, do LTV. Certamente. Muitas vezes, se eu faço um mau atendimento, se eu faço um atendimento que não é completo, esse cliente ele não vai retornar. Então eu estou perdendo o meu CAC, ele vai lá para cima.
eu tenho um LTV que é baixo, ou seja, o retorno que o cliente traz para o meu negócio baixíssimo, porque eu não estou conseguindo fidelizar. Então eu não estou pensando estrategicamente. Eu estou vendendo, mas eu não estou gerando de fato valor para o meu negócio. Quando eu trago um cliente para o meu negócio, eu quero gerar valor futuro, eu quero gerar longo prazo, eu quero gerar rentabilidade lá na frente. Não adianta eu vender agora e depois não vender mais. Vendo agora pelo preço mais baixo do mercado, com atendimento aquém daquilo que deveria ser, e depois não vendo nunca mais. Sim, é inversamente proporcional, né? Se você quer vender muito barato, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E geralmente o que é? Qualidade. Você não tem uma alta qualidade com preço muito barato. Não tem isso. Não existe fórmula mágica para isso, né? Então, ó, eu vou vender muito, só que assim, tudo bem, minha qualidade vai estar baixa. Vender muito e barato, né? Isso que eu quero dizer. Então, eu quero vender um produto de altíssima qualidade, você vai precisar ser um pouco mais caro, obviamente. Porque você vai precisar de pessoas mais capacitadas, né? E algo que eu sempre falo, aquele time que fez você chegar a 100 mil não é o mesmo que vai fazer você chegar a 1 milhão, não vai ser o mesmo time que vai fazer você chegar a bilhões, porque o tipo de capacitação é outro, né? Obviamente. Mas uma realidade das pequenas empresas é outra, a gente sabe, né, Thiago? A gente vem conversando isso muito nos bastidores, assim, de ter um modelo e ferramentas para que esses pequenos consigam pensar igual os grandes, né? Enxerguem igual os grandes, porque as ferramentas, elas existem, mas ainda são caras, né? A acessibilidade dessas ferramentas ainda está difícil. E você falou que vem desenvolvendo um modelo que para implementar nessas pequenas e médias empresas, que é o mesmo que as grandes utilizam. E eu queria que você falasse sobre isso. Exato. Muitas vezes o empresário ele quer ganhar o pão dele. Ele está pensando no jantar, ele está pensando no curto prazo. Infelizmente isso é perigoso, isso inviabiliza muitas vezes o negócio. Não é que eu não preciso pensar naquilo que eu vou comer à noite ou naquilo que eu vou gastar amanhã, mas eu preciso ter algo que é sustentável. Então, muitas vezes eu falo com os meus clientes, nós precisamos ter uma área para fazer gestão de pessoas, nós precisamos ter uma área para fazer gestão financeira. Mas, Thiago, eu não tenho funcionário, sou eu e minha esposa, sou eu e eu mesmo, sou eu e um funcionário. Mesmo assim, a gente precisa olhar para essas atividades como áreas. Hoje é só você e a sua esposa, é só você e um sócio. Mas isso não quer dizer que a gente precisa, desde o início, ir estruturando uma área financeira, Claro. ir estruturando uma visão de caixa, implementar ferramentas onde eu vou extrair a margem dos meus produtos, dos meus serviços, onde eu vou entender qual é o valor da hora que eu estou vendendo, qual é a margem dos produtos que eu estou comercializando. Ao mesmo tempo, qual é a qualidade das pessoas que eu estou trazendo para o meu negócio. Eu tenho processos para desenvolver seleção de pessoas. Quando entra uma pessoa na minha empresa, eu já sei aquilo que eu vou passar para ela, eu já tenho um script daquilo que ela vai ter que fazer, porque se eu não tenho isso, a pessoa vai fazer do jeito que ela imagina que tem que ser. E ela não está errada. Naturalmente, elas já fazem sem ter um POP, um script. Imagine sem ter. Exatamente. Pior ainda. E ela não está errada, ela vai fazer aquilo que ela acha que tem que fazer para ganhar o salário dela no final do mês. Quem está errado é o empresário, infelizmente, de não passar esse script. Porque quem conhece do próprio negócio é o empresário. Isso acontece também quando vai contratar uma agência de marketing. Ah, não, eu vou contratar uma agência de marketing e eles vão fazer toda essa parte para mim. Né? Digamos, a gente estava falando de negócios na área pet ou, né, em escolas de artes marciais. Quem é que conhece dessas áreas?
É o proprietário da empresa. Quem é que conhece o cliente desses negócios? É o proprietário da É o empresa. acionista, A obviamente. agência de marketing, ela conhece das ferramentas de marketing, ela conhece Mas a informação tem que vir da deles. atração, mas a informação de quem é o cliente, de qual é o plano de marketing esperado, de como que tem que ocorrer essa captação, qual é o público-alvo, qual é o melhor relacionamento, tem que vir desse proprietário, porque senão ele vai torrar literalmente dinheiro com essa agência. E muitas vezes a agência, se for boa, ela vai dizer, ó, vamos fazer um plano de um business plan aqui, vamos fazer um plano de negócio, vamos fazer um plano de marketing, vai cobrar mais dele. Claro. Se for uma boa agência, a coisa vai sair bem feita, razoavelmente. Que muitos ainda não entendem que é um investimento, faz parte do negócio. Faz parte do Claro, negócio. existem as particularidades, né? Essa semana mesmo a gente estava discutindo na minha empresa que você presta consultoria sobre essa questão. Ainda a gente investe pouco em marketing, porque talvez para o tipo do nosso negócio, o marketing ele vai ter que estar associado à parte comercial. Porque nosso negócio é muito assim, porta a porta, colocar a cara. É um tipo de marketing também associado. Porque quando eu estiver frente a frente com o cliente, fazendo pitch de venda, eu tenho que apresentar minhas ferramentas, né? Falar, ó, quem eu sou, quantos exames eu faço, onde eu estou localizado, quem é a galera que está por detrás que vai te dar assessoria. Então você tem que apresentar esse produto diferente. Mas o que eu vejo é que a maioria, eles não entendem. Ele acha que assim, eu estou sem faturamento. A empresa de marketing vai resolver o meu problema. Eu vou te falar que 90% das empresas que eu dou mentoria, eles têm essa visão. Ah, contratei. E olha o que eles falam. Ah, não deu certo, vou trocar de agência. Pô, mas não deu certo, por que não deu certo? Ah, porque eu coloco o dinheiro no Google e aí não traz cliente. Pô, mas pode ser que o seu modelo de negócio não é assim que você vai atrair cliente. É de uma outra forma. E mesmo quando é o modelo, o cara ele não sabe passar a mensagem correta para o cliente. Você precisa parar de falar sobre as suas ferramentas e falar mais sobre os benefícios do que seu produto vai levar para o cliente. O cara quer saber disso. E eu preciso de ferramentas para poder construir isso. Exato. Né? Eu preciso desenhar quem é esse cliente, quem é essa persona, o que, que ela quer ouvir, o que, que vai fazer ela feliz, o que, que vai abrir um sorriso. Quando esse consultor, esse vendedor vai até um cliente seu, ele precisa fazer esse cliente sorrir. Sim. Ele precisa fazer esse cliente entender que a tua empresa é muito mais legal que a do concorrente. Porque no fim do dia, se ele gostar da tua empresa, ele nem vai olhar mais o preço dos Não concorrentes. vai, obviamente não vai. Dificilmente, porque ele tá tão confortável, né, com tudo que você está proporcionando para ele, assessoria, segurança, confiabilidade no teu produto. E é difícil ele trocar, é difícil ele arriscar. Igual os consumidores de Coca vão tomar Dolly? Dificilmente. Exato. Não vai trocar. Mesmo sendo a mesma a Coca estando cara, né, para os dias atuais, ele vai continuar tomando Coca, tá tudo bem. E arrisca dizer o seguinte: se ele não tiver dinheiro para comprar Coca, ele não vai tomar Dolly. Perfeito. E você deu um exemplo legal, porque a Coca-Cola ela é um bom exemplo de como uma empresa, ela, mesmo com uma marca fortíssima, consolidada, ela precisa olhar o mercado ano a ano, no mínimo ano a ano. Ela precisa entender novamente o plano de negócio dela. Comportamento O do cliente. comportamento do cliente. Por exemplo, a Coca-Cola ela não tinha Não, aquela pitulinha. pequenininha. Ela trouxe essa ideia de quem? Da Dolly, Da Dolly. A Dolly foi né? pioneira, né? A Dolly foi pioneira. Então, ela precisou ir lá, olhar o mercado dela de novo, entender, mesmo sendo uma marca gigante, consolidada, ela foi lá, entendeu o que o cliente queria, entendeu o que o pessoal estava querendo em termos de refrigerante, refez produtos. Imagina se eles tivessem o mesmo business plan de 10 anos atrás, de Poderia, 15 anos poderia ter atrás. um excelente produto, mas não ia estar como está hoje no Por mercado. mais consolidado que seja, eles já teriam perdido muita Um participação no share mercado. enorme de mercado. Com Não, certeza. absoluto, eu concordo. E ainda voltando para aquele assunto de ferramentas que os pequenos podem utilizar para pensar como grande. E é algo que eu também sempre falo, independente do tamanho que você está, pensa como uma empresa grande.
Não fica com aquela mentalidade, eu sou pequenininho, então não tenho que ter acesso às coisas que empresas que faturam milhões têm. Não, pelo contrário. Você precisa de acesso aqui, porque se eles estão aqui, por que eu vou usar ferramentas inferiores? Não, eu tenho que buscar o que está próximo aqui. E você está trazendo uma solução para o mercado que faz parte da nossa mentoria Growth Minds, que essas pequenas e médias empresas elas vão poder utilizar e vai trazer um real benefício para elas de uma forma geral, integrativa, né? Comercial, financeira, gestão, operacional. Então, quero que você fale assim, o que é essa ferramenta e o real benefício que ela vai trazer para essas pessoas. A nossa ferramenta é uma ferramenta de inteligência de dados. A empresa ela gera dados. Só que ela está usando de fato esses dados para ter indicadores, para tomar decisão inteligente. Então a nossa ferramenta é uma ferramenta que ajuda a empresa a pegar esses dados. A empresa já tem lá um programa de gestão. Se não tiver, a gente implementa. Pega os dados desse sistema de gestão, pega os dados do CRM, do sistema de gestão de clientes, de relacionamento com o consumidor, pega os dados de todas as áreas da empresa, centraliza e gera inteligência, gera indicadores para a tomada de decisão, para o aperfeiçoamento do negócio e para que o empresário cada vez mais conheça o seu próprio negócio. Decisões assertivas, com base em números reais, não dirigir no escuro. Exatamente. Se eu não tenho indicadores, eu fico no escuro. Não sei para onde eu estou indo. Não sei dá se eu pra aumento saber. o preço ou diminuo, qual que é o meu produto que mais sai, o que me traz mais rentabilidade. Começo a tomar decisões aleatórias. Isso é muito perigoso. De forma Eu começo a tomar decisões sobre o meu caixa de maneira aleatória. E vou te falar, como consultor originalmente da área financeira, hoje eu não me considero mais só da área financeira, eu me considero um consultor que trabalha informações de diversas áreas da empresa. Consultor estratégico. Isso é um conceito novo, inclusive. Hoje a gente tem um conceito que é o FP&A. O FP&A ele trabalha dados de todas as áreas. Ele não fica só olhando para a caixinha do financeiro. Ele traz informações da logística, ele traz informações de estoque, ele traz informações de recursos humanos, ele traz informações de todas as áreas e ele junta com as informações da área financeira para gerar inteligência. Eu acredito que nem todo mundo tem essa expertise, né, Thiago? Assim, não diria que é novo, mas assim, a questão de achar pessoas que têm essa expertise, assim, gestão operacional, financeira, administrativa, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E pessoas que realmente fazem, né, vivenciam isso na prática. Não é um cara que pegou um livro e leu lá, né, um monte de frases bonitinhas e fala assim, nossa, agora eu vou fazer uma imersão para empresários e vou ensinar eles como faz gestão assistida, fluxo de caixa, DRE. Isso que é legal, porque o empresário ele tem a chance de viver isso na prática. Exato, a maior escola é essa. Exato. Se ele não está trabalhando com inteligência no negócio dele, provavelmente o concorrente dele uma hora vai implantar isso. E aí ele vai ficar para trás. Ele vai começar a ter problemas. Maior parte do meu tempo eu passo estudando o comportamento dos meus concorrentes. Obviamente eu olho para o meu negócio, mas eu olho principalmente para o que o meu concorrente está fazendo. O que ele está lançando de novo, eu fico olhando o Instagram, eu fico olhando o site dele, eu olho se ele tem vendedor, eu olho absolutamente tudo. E não é só de vários. Aquele que concorre comigo direto, aquele que é pequenininho, porque o pequenininho, assim como ele pode se tornar grande. Então eu preciso estar atento na movimentação dele. Às vezes ele está vendo uma coisa aqui que eu não estava enxergando, eu falo, pô, o cara fez, e eu não posso ficar para trás. Então eu sempre tenho que estar pensando o seguinte, à frente do meu tempo. E, às vezes as pessoas acham que você é louco. Eu falei, não, olha para o teu negócio. Eu falei, não, eu também olho para o meu negócio. Mas eu preciso olhar porque o meu concorrente está fazendo aqui. Perfeito. Muitas vezes o que acontece? Se eu não percebo as novidades que estão acontecendo no meu mercado, e muitas vezes é quem está entrando no mercado que está trazendo novidades, se eu não percebo o que está acontecendo de novo, quais são as ferramentas novas, como estão utilizando novas tecnologias, por exemplo, a inteligência artificial está aí, claro. O que poderia ser uma oportunidade se torna uma grande ameaça.
Não, com certeza, sim. E a gente é empresário, não tem essa questão de zona de conforto, não existe isso, né? Você pode passar 10 anos na zona de conforto, vir um concorrente entrar no mercado, acabou. E aí o que era para você ter feito em 10 anos, você não vai fazer em um ano, em um mês, em semanas, não vai. Porque aí o cara quando entra no mercado para competir com você, no mesmo segmento, ele já vem te estudando há um bom tempo. Ele fala assim, quem que é o principal player do mercado? Ah, esses caras aqui. O que eles têm de bom? Quais são as fraquezas, né? Fizeram uma análise SWOT, obviamente, né, para saber assim quais são as forças, as fraquezas, onde está o gargalo. Então, quando ele vem, ele já vem blindando você. E aí o cara que não está de olho nisso daqui, cara, poxa, a probabilidade desse cara perder um share e até fechar é altíssima. Você deve ter visto isso muitas vezes, né? Acho que o Sebrae deve ter uma série de exemplos, assim. Acho que deve ter de tudo lá. O empresário que vai lá para se capacitar, o cara que está quebrando, que fala assim, agora é hora de me capacitar. Que eu acho que é tarde demais, né? O cara que vai buscar capacitação e conhecimento, ele já está saindo da zona de conforto. Já é um Isso é diferencial. muito importante. Isso já é um primeiro passo, mas ele precisa persistir. Qual que é o problema de muitos empresários, até voltando um pouquinho ao início do nosso assunto? Por que muitos acabam saindo do mercado? E às vezes, muitos empresários com talentos excelentes, com potencialidades enormes, com produtos muito bons, com serviços de ponta, acabam saindo do mercado. Porque eles pensam o seguinte: eu quero ficar onde eu estou, eu não quero crescer. Estou Eu confortável. não tenho interesse de crescer. Eu já estou oferecendo aquilo que o meu cliente está gostando nesse momento, então ele não olha para o crescimento. E literalmente o Growth Minds ele vem para quebrar esse set mind, Exatamente. É. para trazer uma outra coisa nesse lugar, que é uma visão de crescimento a longo prazo. Exato. Se a empresa não tem visão de crescimento a longo prazo, ela corre mais risco de sair do mercado. É muito mais difícil ver um gigante sair do mercado. E se porventura esse gigante sair do mercado, com certeza os acionistas e os proprietários eles vão sair com o bolso cheio. Obviamente, porque ele quer o retorno. Agora, uma empresa que não cresce ou cresce para o lado, que sempre se mantém pequena, o risco por esse empresário só aumenta a cada ano, porque ele não cria raízes no mercado, ele não está aumentando os ativos dele, ele não está criando barreiras de entradas para os concorrentes. Então, qualquer concorrente que entra se torna uma grande ameaça para ele. Isso é muito comum de eu escutar. Tiago, todo mundo que entra já está, né, cobrando um preço melhor que o meu, né, e eu não consigo concorrer, é um mercado desleal. Então ele está colocando a responsabilidade num terceiro que está entrando, como ele entrou lá alguns anos atrás, e ele não percebe que ele está se isentando daquilo que é o mais importante: se responsabilizar pelo crescimento da empresa dele. Tem que crescer todos os dias. Tem que crescer todos os dias. Precisa refazer planejamento estratégico de tempos em tempos, no mínimo de ano em ano. Tem empresas que fazem de semestre em semestre. E precisa entender quais são as oportunidades, quais são as ameaças que o mercado está trazendo, quais são as forças. Será que eu estou aproveitando as minhas forças? Tem empresas que não aproveitam as forças que têm. Quais são as fraquezas? Será que eu estou resolvendo as minhas fraquezas? Qual o plano de ação que eu vou tomar mediante essas questões? Muitas vezes fazer uma SWOT vai me permitir resolver problemas e continuar crescendo. Agora, se eu deixo de fazer essas atualizações, os riscos eles vão aumentando. A rentabilidade vai caindo. E esse empresário ele não percebe que a empresa é um ativo, ela é como um investimento. Qual o tipo de rentabilidade que eu espero da minha empresa? Eu espero uma rentabilidade de poupança? A poupança não tem risco. Eu coloco o dinheiro na poupança agora e vai ser muito difícil. Só se quebrar o país inteiro, economias do mundo inteiro quebrarem, aí minha poupança está sob risco. Precisa quebrar o sistema financeiro como um todo. Né? E eu estou tendo rentabilidade ali na renda fixa. Eu estou tendo rentabilidade. O Brasil ele tem uma rentabilidade alta para quem aplica no Tesouro. Excelente.
Então, eu não posso esperar que a minha empresa vai dar uma rentabilidade baixa como essa. Se for igual ou menor, não vale a pena Se for investir. igual ou menor, não vale a pena, porque o risco é baixo nesse tipo de aplicação. Já na minha empresa, não. Na minha empresa, o risco é alto. O que eu espero de uma aplicação com risco alto? Rentabilidade Rentabilidade. alta. Lucro, é isso. É Lucro. lucro, não é uma ONG, né? Até, mesmo a ONG, ela precisa ter lucro para Mesmo a sobreviver. ONG precisa. Eu atendo muitas ONGs, eu atendo também cooperativas. Elas precisam de lucro, elas precisam de excedente para reinvestir nas suas organizações. E você falou da nossa mentoria, Thiago, vamos falar um pouquinho sobre ela, né? Porque o Growth Minds foi o nome que nós encontramos para dar sobre esse modelo de gestão de alta performance, que nasceu dentro do hub de inovação que é o CETEC, né? Que é dentro da Universidade de São Paulo. Hoje, o CETEC é uma incubadora tecnológica da Universidade de São Paulo, né? Isso nós estamos falando de alguns anos atrás, quando eu incubei a minha primeira empresa lá dentro. Porque naquela época, para você incubar uma startup, você precisava passar por um planejamento, né, que era durante 3 semanas seguidas, era 3 ou 2 semanas, que era um curso de empreendedorismo. É onde você fazia um modelo de negócio e apresentava no final do curso lá, para então você ser capacitado para poder submeter o projeto para ser incubado dentro do CETEC. Então era isso. E aí, quando eu apresentei o projeto, o Susteras, né, o final do Susteras, você conheceu o Susteras, ele falou: Kleber, o que você está me apresentando aqui é mais um modelo mental do que ferramentas. Porque ferramentas tem um monte, mas o que você está apresentando aqui é um modelo de como o empresário precisa pensar para ter alta performance. Só que durante um tempo eu esqueci disso que ele me falou. Eu falei assim, pô, tudo bem. Eu falei assim, pô, o cara tá maluco, né? Não sei se. Mas enfim, o cara tem anos de experiência, né? Quem sou eu aqui na fila do pão? Beleza. E aí, quando eu comecei a implementar isso, assim, a Alchemy Pet, ela começou a surgir, cara, isso veio à tona, né? Eu falei assim, pô, é verdade, é mais um modelo de alta performance que ferramenta. Assim, eu preciso ter isso dentro de mim, sabe? Como que eu penso, como que eu vou agir, como eu me comporto. Então, quando nós criamos no final, quando a gente tinha assim, ó, pô, essa mentoria aqui para pequenos, médios e grandes empresários, é mais como o cara se comporta, como que ele vai, como que ele pensa, que é diferente dos modelos convencionais das outras mentorias. O cara fala, olha, essa ferramenta, usa isso daqui para fazer um DRE, um fluxo de caixa, aqui é um contas a pagar, isso é gestão estratégica, você contrata dessa forma. Cara, você não precisa de um mentor para fazer isso. Você concorda? Você pode ter, você vai lá, estuda e fala, como que eu contrato alguém? Tem uma cartilha para seguir. Muito técnico. É muito técnico. Mas a ideia da nossa mentoria é ensinar os empresários como que eles... É muito mais além, sabe? É como que o cara modifica a mentalidade dele, né? A sinapse dele direcionada para os negócios, né? Como que ele pensa com as pecinhas, como que ele está numa situação difícil, como que eu vou sair daqui, onde eu vou buscar a solução. Então, a nossa mentoria vai muito mais além do que entregar uma apostila para o cara. Falar, olha, essa apostila é linda, essas são as palavras bonitas que eu descrevi aqui. Não, Não é um script com gabarito, né? Exatamente. Por isso que a nossa mentoria é uma mentoria high ticket, de certo modo é. Mas, assim, o que a gente entrega de valor para esse cara que passa pela gente é muito maior. Então, às vezes, uma mudança de posicionamento que a gente faz, e eu falo isso também assim, porque quando você chegou, né, para o grupo, para a Alchemy Pet, poxa, você mudou também, porque a gente estava numa situação que assim, a empresa estava indo bem, tal, mas faltava aquele refinamento, né? Então, falou assim, poxa, esse direcionamento que você deu, falou, vamos pensar assim dessa forma, né? E aí, realmente, falou assim, pô, bacana, tem toda a razão. E a gente apostou, e você sabe que você acompanha os números, pô, a gente deu um boom no mercado, né? A gente saiu de uma situação que a gente tinha o preço, talvez, o menor do mercado, para hoje não ser o mais, vou chamar assim, não gosto do termo mais barato, mas o mais acessível, e mantemos os mesmos clientes, e conseguimos crescer. Porque a gente tem percepção de valor, a gente foi ajustando o negócio, né? E mais como um modelo de pensamento mesmo, né? Modelo de aplicação, é isso, é o aguerrido. Eu acredito que o principal ponto que vocês têm lá é comportamento. De sempre buscar melhorias. A alta performance, ela tá ligada a padrão de qualidade, a exigência alta.
Opa, eu posso melhorar na minha precificação, eu posso melhorar na minha entrega, eu posso melhorar nas minhas ações de marketing. Nunca tá bom o suficiente. Nunca tá bom. Nunca tá Nunca tá bom. bom. E isso é comportamento empreendedor, isso é comportamento de alta performance. E comportamento de alta performance reduz risco e aumenta vertiginosamente a chance de sucesso. Aumenta muito a chance de sucesso. Quando o empresário acha que tá bom, sabe o que ele tem que fazer? Vende o negócio. Porque daqui a alguns anos ele vai perder share, vai perder caixa, e aí ele vai entrar numa zona que assim não tem volta. A empresa ela nunca vai chegar no limite da qualidade e do que ela pode oferecer no mercado. É uma busca constante por melhoria. É melhoria contínua. Então, se a gente não traz esses conceitos para dentro da empresa e para dentro do nosso dia a dia e para dentro do nosso comportamento como empresário, como gestor, a gente começa a correr muito risco. E a gente começa a entregar os pontos para o mercado, para a nossa concorrência. Sim. Então o Growth Minds ele tem um elemento muito importante que é treinar comportamento, que é uma mentoria voltada para a área comportamental. Persuasão, eu quero realmente convencer as pessoas de que o meu plano, de que o meu negócio é muito bom, quero convencer os meus funcionários, os meus liderados, de que eu tenho excelentes respostas, quero convencê-los a fazer parte dos meus planos, a me ajudar, principalmente, isso é muito importante, a me ajudar a conquistar os meus objetivos. Isso não é simples. Não, é difícil, É difícil. árduo, não é todo mundo que está disponível para isso. O segredo do sucesso é persistência. Tem que ser obcecado pelo sucesso. Isso sempre. Você alinhar ciência, empreendedorismo, inovação e ser obcecado pelo sucesso, cara, o resultado vai vir. Só que precisa de tempo, consistência e persistência. E um bom mentor. Você pode ser melhor no que você faz. Você pode ser o cara. Eu sou muito bom. Mas você precisa de alguém do teu lado para falar assim, ó, vai por aqui porque eu já fui por esse caminho, não é bom. Todo mundo precisa de um mentor. Os nossos primeiros mentores, quem são? Os pais. Perfeito. Não é? São os nossos primeiros mentores da vida. E à medida que você vai se desenvolvendo, você vai precisar de pessoas ao seu lado, mas pessoas que, no mínimo, precisam ser melhor que você em algum aspecto, não em tudo. E quem que é responsável pelo seu sucesso? Você mesmo. Você mesmo. Você mesmo. Se você não assumir a responsabilidade pelo seu sucesso e também pelos erros e também pelos fracassos, os riscos também aumentam. Porque à medida que eu coloco a responsabilidade num terceiro, num quarto elemento, responsabilidade para colocar pelo meu fracasso tem várias. Né? A gente tem problemas políticos, a gente tem problemas econômicos, tem até problemas climáticos, tem problemas de diversas áreas educacionais dos nossos clientes, dos nossos funcionários. Sim. Mas se eu colocar a responsabilidade neles, se eu colocar a responsabilidade na crise da China, No governo. no governo, quem é que vai de fato fazer as melhorias que o meu negócio precisa? Não vai ser o governo, não vai ser a China, não vai ser o Trump. Não vai ser o Banco Central. Exato. Então, independente de quem for o governo ou de quem for governo no Brasil ou nos Estados Unidos ou na China, eu preciso assumir as minhas responsabilidades. E eu preciso aproveitar da melhor maneira os meus recursos. Eu preciso correr riscos calculados, entender quais são os meus riscos. Porque se eu não tiver consciência disso, não é um terceiro que vai ter, não é a agência de marketing que vai resolver o meu problema de vendas ou de atração de negócios. Sou eu que vou resolver. E você está falando de consciência empresarial, fantástico, Thiago, porque eu vejo muitos mentores por aí falando o seguinte, não, você precisa arriscar mesmo, dar um all-in. Cara, não é assim. Você falou algo muito interessante, precisa ter risco calculado. Porque às vezes o cara só tem uma chance. E como eu vou falar para esse cara o seguinte, não, vai dar all-in. Não, eu preciso apresentar para ele, olha, a gente tem 2 cenários. Esse cenário aqui pode dar super bom, esse aqui pode dar ruim. Só que se der ruim, a gente precisa ter plano A, B, C e D. Não é simplesmente assim, vamos dar all-in aqui e tá tudo bem.
E você precisa preparar o empresário para isso, né? Por isso que o Growth Minds, a gente colocou esse nome de Growth Minds, é justamente assim, para colocar na cabeça desse cara que o limite vai depender da limitação que ele vai impor sobre a mentalidade dele empresarial. Exato. O empresário ele não é um apostador do tigrinho, né? Exato. Não é Ele uma roleta russa. não é uma roleta russa, ele tem que correr riscos calculados, ele tem que saber Lógico. qual que é o risco que ele está correndo. Até o apostador da Mega Sena sabe que ele tem lá, né, qual é a chance dele vencer. Se ele for pesquisar, ele sabe. É uma chance muito mínima, né? A gente precisa entender quais são os nossos riscos, aprender a calcular esses riscos e, como você bem colocou, saber desenhar os cenários que a gente tem pela frente. Sim. Quais são os riscos que eu tenho em cada cenário? A empresa é algo arriscado por essência? Com certeza que é. Por isso que eu espero rentabilidade alta. Mas eu também preciso entender qual é o tamanho desse risco. Porque se eu não sei o tamanho do risco, eu também nem sei precificar. Eu nem sei qual a rentabilidade que eu devo esperar aqui. Sim. Riscos altos, rentabilidades altas. Riscos altíssimos, rentabilidade altíssima. Sim. Né? A gente estava falando de startup. Muitos investidores anjos de startup, eles sabem que de cada 10 startups, eles já têm esse número, eles vão ter sucesso em uma. Então eles sabem que eles vão precisar nessa startup que vai ter sucesso, nessa única startup, pagar o investimento que fracassou nas outras 10. Sim. Agora, se eles não tiverem essa conta, não tem como eles entrarem nesse mercado de investidor. Não dá, ainda mais se eles não sabem o risco. É super. Os investidores, de uma forma geral, se o negócio não for muito bom na startup, ele prefere entrar mais à frente, pagar mais, onde o risco é menor. À medida com que vai se desenvolvendo, o teu risco é menor. Obviamente, o ganho também pode ser menor, mas o risco também é menor. Perfeito, né? Perfeito. A gente sabe porque a gente vivenciou, a gente conhece os núcleos de startups. Tem muito projeto bom que não vai para frente pela mentalidade do empresário. Porque isso é uma coisa bem comum nas startups. O cara funda uma startup, na cabeça dele é o seguinte, eu vou testar aqui e está tudo bem. Não, ele tem que vir com essa preparação de empreendedor. Né? Assim, tudo bem, meu projeto principal pode não dar certo, mas tá bom. E os secundários? Esse aqui é meu produto-alvo, aqui, né? Minha galinha dos ovos de ouro. Mas eu tenho aqui as outras situações que eu posso rentabilizar o meu negócio. Então, aquela coisa que a gente está falando desde o início, no começo, né, do nosso podcast, certo desde o início. E isso é uma coisa que o CETEC fez isso, não estou fazendo propaganda do CETEC, mas assim, estou falando da minha escola, que o CETEC fazia muito bem, ele preparava o empresário, né, para entrar nesse game sabendo pelo menos um plano de negócio. Tudo bem, o plano de negócio aceita tudo? Cara, aceita tudo, mas melhor ter um plano de negócio que aceita tudo do que não ter nada. Tem muitos erros que a gente pode evitar num plano de negócios. E o plano de negócios não é só para a empresa que está começando, para uma startup que está começando ou para uma empresa que está começando. O plano de negócios é algo para a gente rever de tempos em tempos, justamente para rever também esses riscos. Eu não posso fazer um plano de negócios há 10 anos atrás, quando eu abri a empresa, e esquecer dele ali guardado num armário. Isso é algo que vai me gerar potenciais riscos cada vez maiores. Claro, absoluta. Quando eu estava dentro do CETEC, algo que eu fiz muito lá, testei muito. Antes de escalonar, errei bastante. Eu vi vários modelos de negócio. Como era um hub de inovação, a nossa V do Growth Minds é inovação, porque a inovação, o que faz com que a inovação saia do papel é empreendedorismo. Por isso que é sempre inovação e empreendedorismo, sempre junto. Não é à toa que as empresas mais ricas do mundo são as que mais investem em inovação. Perfeito. E algo que eu ficava vendo assim, eu ficava olhando a porta do lado, porque assim, startup é uma porta do lado da outra, né? Eu ficava olhando o que esse cara faz aí, né? De que forma, onde ele consegue dinheiro, como que ele escalona, quem vem aqui, quem dá consultoria para ele.
eu ficava andando em todos os modelos, assim, e sempre você extrai alguma coisa interessante de cada um deles. Claro. E isso é importante estar nesse ambiente. Ah, mas tudo bem, eu não sou uma startup. Tá bom, mas então vai andar com empresários que estão na mesma sintonia que você. E melhor, se você tiver acesso a pessoas que estão num outro nível, melhor ainda. Porque você vai saber o que esses caras estão fazendo aqui que eu vou trazer para cá. Eu não sou uma startup, mas eu preciso inovar. Exato. Eu preciso trazer coisas novas para o meu cliente. Eu preciso melhorar o produto ou serviço que ele está consumindo. Sempre, o tempo inteiro. Ah, eu sou um escritório de advocacia. Eu preciso entender quais são as alterações que estão acontecendo na legislação. Eu preciso entender como é que o meu caixa vai funcionar da melhor maneira. Eu atendo processos no contencioso. Eu preciso saber como é que o caixa vai funcionar e como é que eu vou financiar isso. Então, ter um negócio não é olhar, não é ter só o melhor produto ou o melhor serviço. Eu posso ser o melhor advogado do mundo, mas se eu não estou precificando legal a minha hora, isso não vai para frente. Verdade. Se eu não estou fazendo um planejamento de caixa e estou entendendo qual que vai ser o capital de giro necessário para participar dessas ações, desses processos, eu também não vou para frente. E eu já atendi muito escritório de advocacia que não foi para frente justamente por causa de falta de capital de giro. Caramba. Eu peguei exemplo de escritório de advocacia porque é um negócio que quando a gente pensa assim em algo bem conservador. Sim. Mas mesmo nesse mercado, a inovação precisa ser contínua. O entendimento sobre o código legal precisa ser contínuo. Se eu parar de me atualizar, eu começo a correr riscos, porque eu vou ter concorrentes que vão ter atualização. Se eu parar de olhar quais são as necessidades do meu cliente, como é que eu devo me relacionar com o meu cliente, eu vou perder para os outros escritórios. E assim, pode falar o que for do Brasil em termos econômicos, mas em termos de inovação, o Brasil está bem à frente. Eu morei na Holanda durante algum tempo, quando eu estava fazendo, primeiramente no doutorado, e depois eu voltei no pós-doc. É um pouquinho diferente a dinâmica. Lá as empresas elas vão buscar a universidade, pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, eu vou investir dinheiro, eu estou no projeto. Aqui é o contrário, né? As empresas fogem da universidade. É um negócio estranho. Mas o governo ele tem vários programas de inovação. Já tive vários projetos de inovação, né? Onde ele dá uma subvenção econômica para você testar o seu produto. Né? O que eles te pedem em troca não é nem a devolutiva do dinheiro. É assim, é um relatório que mostra que a sua ideia funcionou ou não. E, obviamente, assim, a maior parte das vezes você quer que funcione, mas não necessariamente. Então, a gente tem um investimento enorme para a inovação aqui. Tem programas espetaculares. O Sebrae também participa de vários, né, junto com a FAPESP. Participa do PIP-FAPESP. E essa diferença que você colocou é muito importante. Enquanto aqui a gente está muitas vezes fugindo da universidade, né, e tem uma dificuldade muito grande de fazer essa ligação escola-empresa, em outros países mais desenvolvidos, eles já têm esse relacionamento muito claro. Porque o conhecimento está onde? Na universidade. Na universidade. E podem ter certeza, as empresas que conseguem aqui no Brasil fazer essa ponte, fazer essa ligação, trazer pessoas qualificadas, trazer conhecimento de ponta que está sendo tratado nas universidades, elas vão ter vantagens competitivas. Isso não há dúvidas. Não há dúvida. É da onde nasceu o Growth Minds. A gente tem essa ligação assim constante com a universidade. A gente usa ciência, inovação e empreendedorismo. Olha o relacionamento do Vale do Silício com as universidades da Califórnia. Olha o relacionamento que os polos de inovação na Inglaterra têm com as universidades, na Holanda. Sim. Eu participei de vários estudos, né? Na época que eu fiz meu doutorado, foi em desenvolvimento de fármacos. Eu participei de um estudo de uma molécula hoje que está no mercado, eu não posso falar o nome porque eu assinei um NDA lá, né, um termo de confidencialidade, mas a farmacêutica, uma big farmacêutica na área de oncologia, ela foi lá, né? Então ela bancou todos os estudos, ela bancou todos os profissionais que participavam nos estudos e o negócio anda, né? Porque ela entendeu que assim, cara, eu posso ter tudo aqui, o que for, mas eu não tenho o conhecimento que a universidade tem.
Porque lá na universidade, qual que é o core business? Pensar sobre problemas. A iniciativa privada, ela resolve o problema. Um pensa sobre, o outro resolve. Então, essa junção, ela é fundamental. Então, o que nós fazemos com o Growth Minds é essa ligação, porque a gente está no meio da universidade, da parte empresarial, da parte educacional também, e é um modelo de sucesso que nós criamos, que agora nós vamos expandir para outros empresários. A gente já está fazendo isso com sucesso, né? A gente ainda não foi para o mercado para falar sobre o Growth Mais, mas a partir do próximo ano a gente vai pesado, mostrar para essa galera, ó, existe uma outra forma de fazer empreendedorismo, aplicando ciência, inovação e empreendedorismo. Porque tem uma galera que fala de inovação, cara, e fala pouco de inovação. Né? Você vê assim, o Brasil não fala muito de inovação. Fala em inovação que realmente conhece as propriedades da inovação e como inova também. Inovar não é só lançar um produto. Ah, lancei um produto aqui. Não, cara. Inovar é muito mais a fundo. Você precisa passar por uma escola de inovação. Né? É muito fácil falar assim, nossa, agora nós temos inovação. Não, não é assim. Você precisa ter uma formação para isso. Precisa entender o que é inovação. Exato. Precisa entender a cabeça do cliente. Quais são as novas necessidades? Precisa entender como é que eu posso escalar algo que já é muito bacana. Um serviço ou um produto que eu tenho, ele pode ser escalado. Perfeito. E às vezes a universidade que vai me ajudar a encontrar essa escalabilidade. Sim, sim. No mercado onde você trabalha com commodity, por exemplo, você tem dois competidores vendendo o mesmo produto. E aí? Vocês vão ficar brigando por preço? Não, você tem que inovar, você tem que ter essa cabeça, pensar assim, bom, legal, o que eu vou fazer de diferente aqui? E uma coisa, não é só diferente, o que tem de inovação? Porque a inovação é algo que a maior parte das pessoas não entendem, ela precisa ser disruptiva. Não é só assim, olha, isso aqui é novo, porque não tinha. Não, você só descobriu algo que ainda ninguém olhou. Inovar é realmente criar algo novo e que mude o que está sendo praticado naquele determinado momento. Isso é inovar. Então, esse conceito precisa ficar muito claro. Eu vejo muito mentor de palco falando, nossa, essa é a inovação do ano. Cara, que inovação? E tem um aspecto muito importante, que aí vem o lado do empreendedorismo e do conhecimento de negócio. Eu desenvolvi algo muito interessante, que pode ser escalável, que tem uma qualidade impressionante, que tem interesse dos clientes do mercado, mas eu não consigo entender como é que vai ser o preço. Eu não consigo entender como é que aquilo vai ser vendido. Então desenvolvi algo de ponta, mas os meus revendedores não têm interesse em revender isso, porque não vai dar margem para eles, porque não é atrativo para eles. Então a inovação, um produto novo, um serviço novo, não é só a solução que eu estou levando, mas é também a precificação, é como é que isso vai ser vendido no mercado, é como é que isso vai ser capilarizado, como é que isso vai se expandir, como é que isso vai ganhar escala. Sim, não, é verdade. O que a gente está fazendo aqui resume o que os empresários que vão fazer parte da nossa mentoria, eles vão ter na prática, né? Eles vão ter muita prática, porque a gente vai ensinar o modelo de pensamento, de posicionamento, de como utilizar as ferramentas de forma adequada, porque tem muita coisa aí, muita ferramenta, mas às vezes você não precisa usar todas elas, você vai usar só a que realmente atende a sua necessidade naquele momento. Exato. Né? O que gera valor para o meu negócio? Sempre. A gente tem, e eu atendo muitos empresários muitas vezes, que fazem controle, eles têm um monte de informação sobre o negócio, só que aí a gente olha aquela planilha cheia de dados, cheia de números. Mas o que de fato é essencial para o meu negócio? O que de fato vai me gerar tomada de decisão eficiente? E acho que esse é o nosso ponto aqui. Sim. Esse é o ponto do Growth Minds. Eficiência. Trazer valor, trazer eficiência para a tomada de decisão, para o comportamento. É isso que vai fazer com que essas empresas cresçam além do esperado. Sim, sim. E nós estamos falando assim de pessoas que estão dentro do nosso grupo que vivenciam isso, né? Hoje eu estou com 41 anos, eu demorei para ter uma ascensão, Thiago, vou dizer financeira, tá? Nós estamos falando aqui de dinheiro. Cara, com 37 anos. Então olha quanto tempo eu demorei, sabe? Testando, errando, aprendendo, inovando.
para chegar no modelo que eu tenho hoje e na condição que eu tenho hoje. Né? Então, eu entendo que assim, tudo isso que a gente construiu, eu estou falando da minha experiência, obviamente você tem a sua, os meninos que fazem parte do Growth Mind têm a deles, são experiências valiosíssimas, que isso não tem preço. Não tem preço. Então, agora é a hora da gente ajudar essa galera que também está nessa mesma situação, né? Falar para eles, olha, eu demorei, sei lá, 37 anos, mas você não precisa demorar 37 anos. Porque eu vou mostrar para você por onde os caminhos que eu andei que você não deve andar. Exato. E é uma equipe multidisciplinar, cada um tem uma função muito específica, né? Não é só um único mentor, são vários mentores com expertise diferentes. E isso tem muito valor, porque a gente não está vendendo uma promessa, a gente está vendendo elementos práticos, a gente está vendendo elementos que de fato vão te trazer de um ponto A e vão te levar para um outro ponto B e depois vão te levar para um outro ponto e vão trazer de fato sucesso pro negócio e também pessoalmente. Pessoalmente, porque o empresário precisa ser visto como um todo, né? Assim, a maioria dos empresários eles tem um problema mental que eles ficam, a gente usa até um termo, assim, o cara quando faz o Growth Mind, ele sai com um aspecto antifrágil, ele está preparado para a guerra, e é isso que a gente prepara o cara, para a guerra. De 90% é prática e 10% teoria. Obviamente, assim, quando a gente está colocando em prática, a gente entra no negócio do cara, a gente entra dentro. Então, obviamente, a gente vai discutindo teoria, mas o que a gente quer é alavancar o negócio dele. Se eu ficar assim, olha, vou te ensinar o que é um fluxo de caixa. Cara, vai lá no Sebrae, né? Tem muito curso lá, você assiste o curso. Tem curso online. Curso online, aí você vai. O que eu tenho que te mostrar é o seguinte, olha, tá vendo essa linha aqui do fluxo de caixa? Bicho, você tem que cortar isso aqui, porque isso aqui não faz sentido, entendeu? Ah, mas é bonito. Mas você quer ter caixa ou quer ter uma linha bonita? Isso. Vamos direto ao assunto. É isso aqui. Vamos direto aos pontos críticos que vão fazer o teu negócio mudar. Exatamente. Esse é o nosso ponto. Esse é o nosso ponto. A gente quer o sucesso dos Growth Minders. Boa. Gostei do nome, Growth Minders, hein? Excelente. Isso tem que deixar... Isso é importante, olha, Growth Minders. Você quer ser um Growth Minders? Logo você vai saber como. Sem dúvida. Sem dúvida. Gostei. Acho que é isso, Thiagão. Foi excelente, Maravilha. cara. Muito, alto nível, cara.